Sejam bem-vindos ao Comando Operacional do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Nessa série de vídeos do Comando Operacional, onde tivemos um bate-papo com o nosso ex-comandante, General Coronel Paulo José, uma figura ilustre da corporação, foi muito enriquecedor para este comandante e espero que para vocês que estejam nos assistindo, seja de grande importância aprender sobre a história da nossa corporação. Agora, como se deu a vinda do Rio de Janeiro para cá? Como se deu isso para cá? Em 1959, saiu um decreto que tomou o número, deixa eu ver se eu me lembro, 52.649, de dezembro de 59, que especificava as normas de como seria a transferência dos órgãos federais que estavam no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro é a capital e era um distrito federal, né? Então os órgãos federais eram lá, né? Nós éramos federais mesmo, desde a nossa... A capital funcionava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. E nós éramos, Corpo Bombeiro do Distrito Federal, subordinado ao Ministério da Justiça, diretamente subordinado desde a nossa fundação, desde 1856, né? Nós tivemos uma pequena passagem no Ministério da Agricultura, mas esses anos todos nós éramos do Ministério da Justiça. Então, esse decreto, ele regulava a forma como seria feito. E falava que os militares, né, terão o mesmo tratamento dos civis. E tem até ele aqui depois, posso até mostrar para vocês, se vocês quiserem ver, esse decreto. Quero, depois você mostra para a gente. Então, em função desse decreto, nós que já sabíamos que Brasília ia ser inaugurado no dia 21 de abril de 1960, portanto, 3 meses depois, ou 4 meses depois, falamos com o comandante-geral para ele procurar se orientar como é que ia ser essa transição nossa, da gente sair do Rio de Janeiro para Brasília, como é que isso aconteceria. Tudo bem, era o coronel Rafael de Souza Guiar, comandante, ele ainda não era general, eu acho não. Não, ele já era general, em 59 ele já era general. Já tinha sido promovido a general. Ele veio a Brasília, né? Final do ano, final de 59. Ele veio a Brasília e se reuniu com o pessoal da Nova Cap. Porque a Nova Cap, que era a construtora de Brasília, tinha um papel de prefeitura, vamos dizer assim. Era prefeitura nessa época. De Brasília. Era o pessoal de Minas, né? Juscelino, Israel Pinheiro, aquela turma toda de Minas. Né? Lúcio Costa, e etc. Muito bem. Voltou para o Rio de Janeiro e reuniu todos os oficiais no auditório. E ele tinha uma relação com a escola muito próxima, era de pai para filho. Porque ele colocou a gente lá, então ele se sentia como se fosse nosso pai de repente. E ele nos chamou, eram já 2 turmas, né? 59, para participar dessa reunião. O senhor era da segunda? Eu era da primeira turma. Da primeira turma. Eu estava no segundo ano já ia para o terceiro, porque já tinha feito as provas. Isso aí já foi no final do ano, não sei se foi poucos dias antes do Natal ou pouco depois do Natal, foi ali naquele finalzinho de ano. Aí, tudo bem. Aí ele fez o discurso dele e falou com todas as letras, e isso nunca saiu da minha cabeça. Foi uma coisa que entrou aqui e ficou até hoje. Estive em Brasília, conversei com o pessoal da Nova Cap, e eles me disseram o seguinte: Brasília não está sendo construída para pegar fogo. E se pegar fogo, nós a construiremos de novo. Não há previsão de bombeiro em Brasília. Eu estou dizendo exatamente... O primeiro recado foi esse. Foi esse. Então, aquilo ali para nós foi complicado. Em seguida, nós ficamos... Quando eu falo nós, é porque eu era da corporação, mas a cúpula, né, da corporação, aquele pessoal antigão, de 60 anos para lá, né, forçou o comandante, forçou em termo, né, apelou, que ele fizesse uma pesquisa para saber se o pessoal concordava
com aquela posição da nova CAP, ou se providências poderiam ser tomadas. E ele fez essa pesquisa entre os oficiais. Então, de todos os oficiais, apenas 2 se manifestaram favoráveis a permanecer no Rio de Janeiro. Todos os demais, nós não participamos da pesquisa, não. Os cadetes não participaram, não. Só os oficiais, né? 2, o capitão Alcides Cardoso e um tenente que era químico, Abílio Schwab. Só esses 2 se manifestaram que concordavam em ficar no Rio. Todos os demais foram contrários e queriam manter o vínculo com a União. Manter o vínculo com a União. Bom, e em função disso, foi acertado com o comandante e ele tomou 2 providências. Uma foi fazer uma solicitação à Assembleia Legislativa, que ia se instalar, que já estava sendo preparado, para interferir no sentido de que fosse criado um corpo bombeiro aqui no Distrito Federal, em Brasília, sim, que seria logo depois. E a segunda foi entrar com mandado de segurança para garantir o que nós considerávamos nosso direito de permanecer como federais. Esse mandado de segurança foi negado, sob a argumentação de que, porque isso demora, né? Na justiça não é uma coisa tão rápida assim. Inclusive, com a pesquisa, foi em janeiro, muita gente de férias, a pesquisa realmente foi lá para o final de janeiro. E aí, a solução desse mandado de segurança, o juiz que julgou, fez a seguinte, que a lei já nos garantiu o direito, que nós não precisávamos nos preocupar, porque a lei garantia o direito, que nós tínhamos entrado no Corpo Bombeiro e estávamos no Corpo Bombeiro antes da passagem para o estado da Guanabara. Então negou. Então ficou 0-0, né? Aquilo ali. Bom, aí veio o dia da inauguração de Brasília, né? 21 de abril de 1960. Eu mostrei para você a guarnição que veio aqui a Brasília fazer a segurança. E embora eles dissessem que Brasília não estava sendo construída para pegar fogo, eles se preocuparam que pegasse. Tanto que solicitaram uma guarnição do Rio de Janeiro para fazer a segurança de Brasília. E por que do Rio de Janeiro? Porque o Rio de Janeiro era a única corporação independente do Brasil. Naquela época, só o Rio de Janeiro tinha autonomia, era independente. Todas as demais que existiam, que umas até não existiam, Tocantins, não existia nem Estado, os territórios, etc. Todas essas eram orgânicos das polícias militares, entendeu? Então, a única que era independente era o Corpo Bombeiro do Rio de Janeiro, que era do Distrito Federal. Então veio essa guarnição para Brasília, com aqueles integrantes que vieram. Naquele boletim que eu li no início? Né, que eu te mostrei no início. Né? Aqui é o agradecimento do chefe de polícia de Brasília, daquela época, a atuação desses bombeiros durante a inauguração de Brasília. Né? Então, essa primeira turma, então, ela veio para a inauguração de Brasília. E voltou no outro dia. E voltou no outro dia. Veio numa viatura e voltou no outro dia. E o comandante dessa guarnição foi o capitão, na época, capitão Osmar Alves Pinheiro, que depois foi ser o nosso comandante-geral, e depois foi ser o comandante-geral do Rio de Janeiro também, que tem uma história grande também nisso aí. Por isso que eu estou te falando do contexto. Sim, é ótimo. Ainda estou falando lá. Aí veio a lei que criou o estado da Guanabara, no dia 14 de abril de 1960, que é a Lei 3752, que é chamada Lei Santiago Dantas. E que esta lei criou o estado da Guanabara e transferiu todos os órgãos federais e os seus integrantes para o estado da Guanabara. Então, a partir daquele momento, deixou de existir o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e passou a existir o Corpo de Bombeiros do estado da Guanabara. Não existiu mais Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. E imóveis, equipamentos e pessoal, foi tudo transferido para o estado da Guanabara. E nós ficamos sob a jurisdição do estado da Guanabara, subordinados ao governador provisório, porque foi criado um governo provisório, né, que foi o Sete Câmara, o primeiro governador provisório, até do Rio, que passou a se chamar estado da Guanabara. Era uma cidade, o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro era muito maior. A capital do Rio de Janeiro era Niterói. E o Distrito Federal, que era o Rio de Janeiro,
passou a ser Estado da Guanabara. Certo. Entendeu? Por isso que eu digo, tem que entender o contexto. Certo. Senão você se perde. Você não sabe, pô, mas o Rio de Janeiro não era o Rio de Janeiro? Não, o Rio de Janeiro virou o Estado da Guanabara. Ele Certo. continuou sendo a cidade do Rio de Janeiro, capital do Estado da Guanabara. Mas era uma cidade. Acabou o Distrito Federal. Acabou o Distrito Federal. Não, o Distrito Federal passou a ser Brasília. Não, mas aí... Lá o Rio de Janeiro deixou de ser Distrito Não, Federal. quando eu falo acabou o Distrito Federal, é os bombeiros Bombeiro do Distrito que Federal passou a pertencer ao Estado da Guanabara do Rio de Janeiro. Acabou. Passou a ser Quando eu falo nesse Bombeiro sentido. do Estado da Guanabara, CBEG, o Bombeiro do Estado da Guanabara. Entendeu? Certo. Porém, a lei garantiu todos os direitos daqueles que já estavam no Corpo Bombeiro antes de 14, porque já tinha outros que tinham entrado, que foram entrando depois. Iam entrar depois, né? Uhum. Então ela garantiu até ali. Que seria a responsabilidade da União, eu tenho essa lei aqui, que seria a responsabilidade da União, o pagamento, inclusive de todas as promoções que viessem, tudo que fosse referente àquele pessoal que estava lá. E quem era esse pessoal? Eram 130 oficiais e 1.500 praças, né? Que era o efetivo daquele Corpo-Bombeiro lá do Rio de Janeiro. Eram 130 oficiais e 1.500 praças. Né? E foram os médicos lá que eu acho que... E esse era o efetivo do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal também? Que tava lá? Era o mesmo, né? Era o efetivo... Não, era o mesmo não. Era o efetivo do Corpo Bombeiro do Distrito Federal. Né? Que era lá... Por isso que eu digo, você tem que fazer a ligação. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal era na cidade do Rio de Janeiro. Não, pois é. Mas esse efetivo, para a gente entender, do Rio de Janeiro também, do Estado da Guanabara, era o mesmo efetivo? Não. Era separado, né? Era outro efetivo. Não, então pronto. Era isso aí. Exatamente. Esse efetivo era só do Estado da Guanabara. Se bem que, como ele era muitíssimo superior ao do Rio de Janeiro, ele atendia tudo do Rio de Janeiro também. Porque era a cidade do Rio de Janeiro, do lado de lá da Baía de Guanabara é Niterói. E aquelas cidades todas ali, é como se fosse Brasília e o entorno. A gente não atende aqui o entorno, muita coisa do entorno. Sim. Lá era a mesma coisa, né? Mesma coisa. Inclusive teve um grande incêndio lá no circo que morreram não sei quantas pessoas em Niterói, que o bombeiro todinho que foi do Rio de Janeiro foi para lá. Era assim que foi no falecimento do Getúlio Vargas, que foi de Niterói, era tudo lá. Bom, não importa. Senão eu me perco aqui no caminho, né? É muita coisa. Bom, então saiu a lei. E a lei dizia isso, né? Que garantia o direito dos bombeiros do Distrito Federal, que passou a fazer parte do Estado da Guanabara. E nós continuamos a receber nossa remuneração, né? E os proventos pela União. A única diferença foi porque os inativos, os que já eram inativos, aquela turma que já tinha entrado lá em 1910, em 20, em 30, não sei o que já era inativo, ficou diretamente ligada ao Ministério da Justiça, no Departamento de Inativos e Pensionistas do Ministério da Justiça. Então, desligou do Corpo Bombeiro. Quem pagava era a Fazenda via Ministério da Justiça diretamente. Nós tínhamos contadoria, nós recebíamos. Naquela época a gente recebia no envelope, né? Vinha o dinheiro não tinha negócio de conta bancária, era no envelope, né? Recebia, ia lá, assinava e recebia a remuneração, né? Em 1960 eu era cadete, eu ganhava como terceiro sargento, né? Porque o primeiro ano ganhava como cabo, o segundo ano ganhava como terceiro sargento e o terceiro ano ganhava como terceiro sargento. Era um salário bom, cara. Quando eu saí da escola, eu comprei um apartamento. Porque eu morava com meu pai e minha mãe, não gastava nada. Eu ficava a semana toda na escola, eu juntei dinheiro 3 anos, pô. Quando eu saí, tinha dinheiro para comprar um apartamento. Eu comprei um apartamento na Tijuca. Foi bom. Né? Joia. Então foi assim. Bom, aí, terceiro ano, foi tranquilo, não teve grandes emoções, né? Essas que eu já te contei. Foi tranquilo. Aí a gente saiu aspirante. E no final do ano, teve uma emoçãozinha assim. No final do ano, a última prova era a prova de física. E naquela época, o professor de física era o coronel Alcides Santos. Todos os nossos professores eram do Colégio Militar, todos. Os professores da Escola de Formação de Oficiais eram oficiais do Exército e professores do Colégio Militar. Porque o nosso curso foi correspondente ao curso científico.
nós entramos com o nível ginasial e tivemos o nosso curso formatado todo como curso científico, com um pouquinho a mais, mas era do curso. Tanto que a gente tinha aula de francês, tinha aula de espanhol, tinha aula de inglês, tinha uma série de... Tinha até desenho para negócio de fazer... Desenho técnico? Desenho técnico, não sei o que. Então, fora a parte profissional, né? Estou falando da parte... da parte acadêmica, vamos dizer assim, que não era acadêmico, mas era de científico. Né? Então, nessa última... E tinha exame oral. Os últimos exames eram sempre exame oral. Então, você fazia um exame parcial em julho e um exame final em novembro, dezembro. Né? E tinha o exame oral. Quem já estava aprovado, né, podia tirar qualquer nota menos 0 no exame oral que estava aprovado. Aí veio a prova de física, que foi a última prova para a gente sair aspirante. O coronel Alcide chamou o 01, que era o Costa, que já estava aprovado e foi o primeiro da turma. Ele não respondeu nenhuma pergunta que o coronel perguntou a ele. Aí ele já não gostou, porque se ele desse 0 para ele estava reprovado, e era o 01. Chamou o 02. Augusto Pifano da Silva. Não respondeu nenhuma pergunta, porque estava todo mundo passado. Pô, a gente estava mais querendo era folgar, ir embora, isso acaba aquela coisa de EFA. Você foi aluno de EFA, você sabe como é que é. Né? Chamou o 03, nenhum. Aí ele parou e falou assim, vocês não estudaram nada. Então é o seguinte, a prova está adiada. Só volto aqui depois do Natal. Que eu vou perguntar de novo. Exatamente. E aí, a gente que ia entrar de férias, né? Porque a gente só ia ter a formatura em janeiro, porque estava previsto na lei, né? na lei de ensino. Teve que ficar estudando, porque se tirasse 0, ia ser reprovado. Já a pessoa reprovava todo mundo, porque ninguém tinha estudado nada, todo mundo estava passado, com exceção dos últimos da turma que estavam precisando de alguma coisa. Aí foi o que aconteceu. Quando ele veio depois, chamou o 01, lavou, pá! Chamou o 02, pá! Chamou o 03, tá todo mundo aprovado. Eu já vi que vocês estudaram. Tá vendo? Esses meninos são bons. Eu era o 04. E o 04 respondeu? Nada! Não fui chamado nem quando não respondeu. Parou no 03. Parou no 03, cara. Então, foi outro fato interessante da minha carreira, né? Joia. Que ficou marcado. Né? Bom, aí eu saí aspirante. No dia da nossa formatura de aspirante, já tinha trocado comandante. Já não era mais o general, né? O general Souza Guiar. Já era o coronel Fritz de Azevedo Montes. Totalmente diferente do coronel Souza Guiar. O Souza Guiar ele era assim, este é o meu quartel, minha banda, meus cadetes, tudo era dele. O bombeiro era dele. A única coisa que não era dele era o mausoléu. O mausoléu do bombeiro. Isso não era dele. O resto era tudo dele. Muito bem. Assumiu o coronel Fritz. Coronel Fritz era aquele cara bom na chama. Porque tinha uma tradição no Cobombeiro, que eu não sei se... E era general também? Não, era coronel. Era coronel. Quema. Do Exército? Até este coronel, todos, era de 1856 a 1962, todos os comandantes do Cobombeiro foram oficiais do Exército, de major a general. Todos. Foram muitos, né? Tá. Foram isso aí, quantos anos? Isso é interessante pra gente. Cento e tantos anos, né? 104 anos. 106 anos. Até 62, 106 anos. Todos eram coronéis do Exército. Tinha alguns que ficaram interinos de bombeiro, né? Por exemplo, o criador da nossa banda de música foi um coronel de bombeiro, um tenente coronel de bombeiro interino. No período que ele ficou, ele criou a banda, né? Lá em 1896, né? Isso aí, eu não estou entrando nessa história do para trás, como diria o patrasmente, né? Como diria aquele
aquele ator de televisão. Muito bem. Aí entrou o Coronel Freire. No dia da nossa formatura, no dia, que foi dia 14 de janeiro de 64, eu tenho as fotos aqui da minha formatura, depois eu posso mostrar para vocês, teve uma rebelião em São Paulo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de São Paulo se rebelaram e entraram, vamos chamar de greve, né? Entraram em greve, paralisação. O governador de São Paulo era o Carvalho Pinto e o governador do Rio era o Carlos Lacerda, que tinha sido eleito em 1960, em outubro de 1960 e tinha assumido no dia 1º de janeiro de 1960, certo? De 1961. E nós estávamos em 1961, nisso que eu estou te falando. E aí o governador de São Paulo pediu ao governador do Rio de Janeiro que colaborasse mandando bombeiros do Rio para São Paulo. Ele não pediu PM, não. Ele só pediu bombeiro. E foi atendido. Então, no dia da minha formatura, o comandante perguntou qual de nós gostaria de participar dessa missão em São Paulo. E foram 2. Foi o 01 e o 010. Porque a gente falou, então vai o primeiro e o último. Pô, né? Aí foi o critério, vai o primeiro e o último, para ninguém ficar aborrecido. E foram. E esta missão também foi comandada pelo, então, já não era mais capitão, Major Osmar Alves Pinheiro. O Osmar foi tudo nesse Corpo Bombeiro, desde o tempo do Adestado Pessoa, né, até aqui, 1968, quando ele deixou o comando pela última vez. Ele foi 3 vezes comandante, uma vez no Rio e 2 vezes aqui em Brasília, né? E depois eu vou falar muita coisa minha com ele, né? Ele foi comandante para lá. Como é que acabou a rebelião lá? Houve um acidente e um bombeiro morreu. Aí a comoção da população fez com que o governador tivesse que atender as reivindicações do pessoal. O bombeiro que faleceu acabou sendo o estopim para conseguir algumas coisas lá que eles quiseram. Mas isso teve um reflexo para nós. Por quê? Porque, ó, se São Paulo, que era a locomotiva do Brasil, o estado mais rico do Brasil, estava fazendo movimentação para reivindicação salarial, o que não seria do Rio de Janeiro? Que não tinha indústria, não tinha nada. O Rio de Janeiro sempre viveu às custas da União e ia continuar vivendo às custas da União. Tanto que a Polícia Militar, o Corpo Bombeiro, a Polícia Civil, não sei o que, tudo tinha ser pago pela União. O Rio de Janeiro não tinha receita própria para se manter como um estado. Então isso acendeu muito a nossa luzinha, de que, pô, não dá para a gente bobear aqui não. Nós não podemos virar bombeiro do Rio de Janeiro não, bombeiro do estado da Guanabara não. A gente tem que continuar lutando por voltar àquela situação anterior. Não é? Embora nós tenhamos uma garantia institucional, mas até quando essa garantia se manterá? Né? Bom, aí tudo bem, aí assumi lá. O Coronel Fritz gostava de jogar um vôleizinho. Né? Gostava de jogar um vôleizinho. Bom, aí eu fui designado para a diretoria técnica. Naquela época eram 6 diretorias. Né? Era a diretoria de pessoal, diretoria do material, diretoria de contabilidade, diretoria de ensino, não, diretoria de instrução, de ensino foi depois aqui em Brasília, diretoria de instrução, diretoria técnica e diretoria de saúde. Eram essas 6 diretorias. Aí os aspirantes foram distribuídos. Todos foram distribuídos no próprio quartel central, porque o nosso nível de escolaridade já estava muito superior àquele nível de escolaridade que tinha ali. Então, os diretores foram pegando. E quem me pegou foi o diretor técnico, que era um tenente-coronel do Exército. Né? Me pegou, porque eu sabia alguma coisa de física, sabia alguma coisa de química, que tinha estudado, então isso era importante. A gente já fazia prevenção na diretoria técnica, mas era feito com o pessoal antigo, né? Que, na verdade, eles só olhavam o desenho lá e pouca coisa. Bota aqui, tira daqui. Não tinha estrutura. E eu fiquei com ele. A primeira missão que ele me deu foi: eu quero que você reestruture toda a instalação elétrica de todos os quartéis do Corpo Bombeiro. Naquela época a gente devia ter
12, 13 quartéis lá no Rio de Janeiro. Eram 5 zonas, cada zona tinha 2, 3 quartéis agregados, né? Não, mais ou menos isso. E eu comecei a fazer isso. Só que o Coronel Fritz, diferente do outro comandante, gostava de esporte. E colocou todos os oficiais para fazer educação física. Porque a maioria não tinha condição de fazer educação física. Já estava superado. Apesar de que os sargentos, agora vamos voltar um pouquinho aqui, na medida que eu vou falando, eu vou me lembrando de alguma coisa, que é uma coisa interessante. Os sargentos, para serem oficiais, eles faziam um curso de formação de sargento. Não, curso de aperfeiçoamento de sargento. Este curso de aperfeiçoamento de sargento dava direito a ser oficial. Entendeu? Não é como hoje. Ele fazia ali. Porque tinha hoje na academia, né? Naquela época não tinha academia. Não tinha. A escola começou a funcionar só naquele ano ali. Então, esses anteriores... Então, vários sargentos daquela época já tinham curso. Eu não sei se você ouviu falar no Capitão Natividade. Sim. Valdemir, Almeida, Benvenuto. Eu ouvi falar. O Paulo talvez não. Mas esse que era não é da minha época, mas a gente ouvia muitos fatos assim, então histórias eram a mais ou menos respeito. uns 30 que já tinham o curso de formação de sargento, de aperfeiçoamento de sargento, mas que ainda não tinham sido promovidos porque não tinha vaga. E a lei disse que estes sargentos, essa lei de ensino, esses sargentos, independente de vaga, teriam direito de ser promovidos na nossa frente. Entendeu? E eles foram promovidos na nossa frente. Então, eles ficaram agregados não, eles ficaram excedentes como tenentes, então eles eram mais novos, entendeu? Eles estavam na faixa de 30 a 40 anos, né? De 30 a 40 anos. O Benvenuto era o mais novo deles todos, tinha 32 anos. O Almeida já tinha uns 40 anos por aí, né? Os mais velhos de tenentes já tinham nessa faixa aí. Então, esse pessoal dava para fazer educação física. Agora, de capitão para cima, aí já era mais difícil. Porque naquela época, o cara de 45 anos era muito velho. Mas era muito Era mais velho. sofrido? Eu não posso contar para vocês essa história, porque senão eu vou me perder. Tá bom. Se eu contar como funcionava o Corpo Bombeiro daquela época, vocês não vão acreditar, cara. Um dia, a gente vai sentar, aí eu vou contar só como é que funcionava, como é que era o bombeiro. Tanto que isso me mexeu muito com a minha cabeça. Eu falei, não pode ser assim, tem que ser diferente. Como é que você exige que o bombeiro seja um ser humano de primeira linha, de qualidade, e trata para folgar? 24 por 24. Não era 24 por 24, era 24 por um suspiro, né? Porque tinha o retém, tinha não sei o quê, tinha a guarda não sei o quê, era uma loucura, né? Trabalhava muito, né? Para sair do quartel era difícil. Para folgar, o cara tinha que se apresentar ao oficial de dia, que era um daqueles caras antigões, né? Aí chegava lá, soldado, não sei das quantas, do quartel, do não sei o quê, do batalhão, não sei da onde. Era uma novela aquela coisa. Na posição de continente. Enquanto o cara não falasse assim, pode baixar, ele não baixava. Ficava lá. Era arrochado, hein, Aí, permissão para folgar. Aí o cara olhava para ele assim, seu capacete está sujo. Vá lá no Beco do Caol, que tinha um beco lá que chamava Beco do Caol, que tinha litros e quilos de caol, porque os uniformes, as viaturas, tinha que estar brilhando, mas brilhando, sabe? Não é limpo, não. Era de você, os caras passavam o dedo assim, se saísse um pozinho, o cara estava morto. O senhor penteava o cabelo lá direto. Não, claro, refletia a sua imagem lá. Então era assim. Aí ele falava, vai lá. Aí o cara ia lá, passava o caol, limpava, aí voltava. A botina não está adequada. Está suja. Não é adequada não, que eles não falavam essa palavra. Não está suja. Vai limpar a botina. Aí o camarada ia lá, voltava. Bom, para encerrar.
canta a canção do Anhanguera. Quem que sabia a canção do Anhanguera? Ninguém sabia a canção do Anhanguera. Tá no portão. O que era estar no portão? Detido. Detido dentro do quartel. Detido no quartel. No corpo da guarda ficava a lista. Era uma lista gigantesca, quase toda a prontidão. Tudo no portão. E tinha o seguinte, só folgava depois que o cara lembrava que ele estava no portão. Então era muito ruim, cara. Era muito sofrido. Era muito sofrido. Os caras moravam tudo no morro, pô. Né? Morava tudo no... Não tinha facção no morro, né? Morava no morro numa boa. Mas morava lá do estado do Rio para fora. Era muito complicado a vida deles. Um dia eu conto as histórias, né? Das quais eu participei depois como aspirante. Com cadete nem tanto. O cadete conversava e tal, mas nem tanto. Bom, então o FIT mudou a sistemática do Corpo Bombeiro. Não tinha mais boca de ferro, porque ele não chamava ninguém lá para aprender nem para fazer nada. Né? Ele não era arrochado, era cara bonachão, torcedor do Flamengo, pai e tal, entendeu? E gostava de um vôleizinho. Eu era habilidoso no negócio de bola. Então eu jogava futebol bem, basquete razoável e vôleizinho mais ou menos, né? Mas eu tinha um bom toque de bola, tocava bem a bola. E aí, é lógico que ele me pegava para jogar no time dele, né? Lógico, ele era comandante, inclusive na dupla. Em função disso, com 2 ou 3 meses de aspirante, uns 2 meses que eu fiquei de aspirante, ele me chamou para ser ajudante de ordem dele. O senhor pegou uma proximidade maior, né? Exatamente. Assim, aí eu fui ajudante de ordem dele. Eu virei ajudante de ordem dele. Foi, assim, uma situação complicada, porque aquele pessoal todo antigo, o antigo ajudante de ordem dele, que ele não gostou do cara, ficou lá 2 meses, ele, né? Ficou complicado. Mas eu fui. E ele falou para mim, o único que entra aqui na minha sala sem avisar é você, mais ninguém. Então aquilo foi um choque, porque chegava o subcomandante, tinha que pedir permissão para mim, que era aspirante, para entrar na sala do comandante, pô. Entendeu? Então, eu fiquei numa posição importante, mas fiquei muito visado. Escala de serviço. Eu não podia ser escalado de chefe de guarnição, de socorro. Por quê? Porque eu tinha que ficar lá no gabinete. Então eu não podia correr para fogo durante o dia, né? E ele às vezes ficava até mais tarde no quartel. Então eu só era escalado muito remotamente. E a escala de oficiais não era ruim igual do estado da coisa, não. A escala de oficiais era mais ou menos boa, no quartel central. Na zona não, na zona era 1/6. Mas no quartel central era uma escala mais... Porque tinha muita gente no quartel central, né? Principalmente o pessoal mais antigo. Então, a escala do serviço do quartel central era diretor de serviço, que era ou major, o efetivo do Corpo Bombeiro de oficiais. 1 tenente-coronel, 3 majores, 13 capitães, 24 primeiros tenentes e 36 segundo tenentes. Era esse o efetivo. Só que, com essa lei que eu falei, que era a 1252 de 1950, tinha 130 oficiais. Então o efetivo era de 80, mas tinha 130. Mas esses 130, a maioria era muito velho para aquele tempo. Sim, hoje seria tempo, muito jovem, 45 anos, 45, né? Eu estou com 82 e consigo andar e falar, pô. Então, com 45 eu era um menino, né? Mas naquela época era complicado, por causa do sofrimento, que era sofrido demais. O bombeiro não passava de 40 anos, com 40 anos já estava morto. Era morto. Eu fiz um estudo aqui em Brasília, na época que eu estava no comando, com o pessoal da saúde, para mostrar essa trajetória. Porque a gente estava discutindo uma série de coisas na Constituinte, né? Eu era o comandante-geral, e eu precisava ter um dado técnico de mostrar que a profissão de bombeiro era uma profissão que desgastava o homem, que a gente precisava de ter algumas vantagens que a gente no final acabou conseguindo, que não tinha. Bom, então, eu me lembro que o diretor do pessoal, que era um major, né? Major Abel Francisco Fernandes de Paula, que depois foi comandante-geral, né?
Ele entrava na sala e olhava assim para mim, né? Estava sentado lá, na antessala do comandante. Aspirante, um dia você vai sair daí, está na gaiolinha de ouro. Aí eu falo, nossa senhor, não sei o quê. Bom, enfim. E aí, eu só tirava serviço de auxiliar de dia. E tinha uma questão nesse serviço de auxiliar de dia, porque tinha um oficial de... Não, então aí, agora o pessoal de serviço no quartel central. Diretor de serviço, que eram ou os majores ou os capitães mais antigos. Oficial de dia, auxiliar de dia, porque tinha funções para o auxiliar de dia. Chefe do primeiro socorro, chefe do segundo socorro, chefe do serviço de hidrante, chefe do SP e reserva. Então eram 8 oficiais por dia, né, de serviço no quartel central. Eu só tirava auxiliar de dia. Eu passei um bom período sem correr para fogo. Só tirava auxiliar de dia. E qual era o problema? O que foi problema para mim? Aí estou falando, você está me perguntando da minha carreira, né? Uhum. Qual foi o problema para mim do auxiliar de dia? Foi um problema pessoal, porque o auxiliar de dia tinha um serviço previsto no nosso regulamento, que era guarda-teatro. O que era o serviço de guarda-teatro? Guarda-teatro? Guarda-teatro. Os teatros do Rio de Janeiro, sim. desde 1732, que foi o primeiro teatro que pegou fogo lá no Rio de Janeiro, né, eles eram sujeitos a incêndio. Porque os artistas fumavam. Então foi criado lá, não sei quando, antes de eu entrar no Corpo de Bombeiro, ainda no tempo do... Acho que não foi no tempo do Império, não. Mas no tempo já da República, foi criado esse serviço de guarda-teatro. Então, todos os teatros do Rio de Janeiro, para funcionar, tinha que ter 2 bombeiros escalados que ficavam lá nos camarim, não, na coxia, chamava coxia, na coxia, né? E o oficial de dia, o auxiliar de dia do quartel central tinha que fazer a ronda para ver se estava tudo funcionando. E era teatro de revista, a maior parte era teatro de revista, daquelas vedetes de antigamente, né? Que não era tão violento como é hoje, em termos mas que já era de biquíni, não sei o quê. Bom, quem fazia a serviço de guarda-teatro, de auxiliar de dia, era aquele pessoal antigo. Então, quando o oficial ia lá, eram oficiais de 45 anos para trás. 45. Quando eu cheguei lá, eu tinha 21. Aí eu fui falar com o comandante, né? Falei com ele. Coronel, eu preciso de equipamento, ter experiência na área de combate a incêndio, socorro, eu queria que o senhor me dispensasse. Tá? De ajudante de ordem. De ajudante de ordem. Aí ele concordou. Isso aí já foi, eu acho que foi em agosto, né? Agosto de 61, agosto de 61, por aí. Eu posso ler? Lógico. E esta aqui era aquela guarnição que todo mundo se arrebentou. Desses aqui todos morreram. Só tem eu vivo. Todos. Esse aqui era o 01. Antônio da Costa. Esse aqui? Só pode tirar para lá? Esse aí. Está com o dedo em cima. Esse aqui era o 01. Era bem, 17 anos, era bem novo mesmo, ó.